Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida, gente amiga, é sempre um prazer, uma honra estar com você para nós estudarmos juntos este livro intitulado Uma Vida com Propósitos. E, por favor, não subestime esta verdade. Muita gente não sabe por que está na Terra. Muita gente não sabe qual o propósito da sua vida. Elas estão sobrevivendo e não vivendo para a glória de Deus, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus, né? Então você tem tido essa oportunidade de fazer essa viagem comigo. Hoje é a nossa 20ª semana. E por favor, seria um crime você restringir esse material a você mesmo. Se você conhece alguém, mande o estudo 1 numa semana, mande o estudo 2 numa outra semana. Não mande tudo de uma vez, não faça isso, né? Você vai intoxicar a pessoa e não vai ter serventia nenhuma. E será um trabalho seu de evangelismo. Você estará cooperando com o reino de Deus para abençoar pessoas. Você foi chamado para abençoar pessoas, né? E é por isso que eu estou aqui, para abençoar você e ser abençoado por você. Hoje, na nossa 20ª semana, o tema é Restaurando a Comunhão. E o texto é um dos textos mais ricos da Bíblia, que fala da nossa identidade. 2 Coríntios 5,18. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Outras versões dizem o ministério da reconciliação. Então, eu e você somos ministras da reconciliação. Nosso relacionamento com Deus foi interrompido em Adão e o nosso relacionamento com Deus foi restaurado no seu Filho Jesus Cristo através do seu sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Esse tema é riquíssimo. Por favor, fique comigo. Escolha um bom horário, escolha um bom momento para você pensar e refletir nestas verdades. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos relacionamentos. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos, como já vimos em 2 Coríntios 5,18. Vá lá, leia esse texto, pinte, rabisque lá, porque essa é a sua identidade. Isso é texto de geladeira, texto de carro, texto para você gravar, texto para você decorar. Paulo aconselha, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, verso 12. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos 15, 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. João 13,
35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Deus nos livre disso. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9, no Sermão da Montanha. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho absurdamente difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar bem com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver na sua vida. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos, até porque a maioria de nós veio de famílias conflituosas, totalmente em guerra. Fomos criados em ambiente de guerra. Eu fui criado num ambiente disfuncional, de discórdia, e é difícil para a gente aprender isso na nossa vida. Promover a paz não é evitar conflitos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Jesus se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Então nós temos aqui algumas lições importantes, seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. E essas lições são importantes. Primeiro passo: fale com Deus antes de falar com aquela pessoa. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou Deus muda o coração da outra pessoa sem a sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles em primeiro lugar. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações. Clame por ajuda. Diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes e necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Tiago disse: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas
mas não as têm. Vocês não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes. Isso está em Tiago 4, versículo 1 e versículo 2. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Isso é maravilhoso quando nós tomamos essa iniciativa de ir primeiro a Deus. Primeiro passo. Segundo passo, sempre tome a iniciativa. Não espere que o outro tome. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no lugar do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra você, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure aquela pessoa e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá ofertar e oferecer seu culto a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Que coisa linda isso, né? A gente vê muitos países, às vezes, se mobilizando para tentar promover a paz entre outros países. Nós precisamos, às vezes, fazer isso nos nossos relacionamentos. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a nossa comunhão com Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas. Está escrito em Provérbios 28, 9 e 1 Pedro capítulo 3, verso 7. O sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Terceiro ponto, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Esse é o grande desafio. Ouvir mais, falar menos. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar, concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente, sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que você tenha
uma outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Salmo 73, versos 21 e 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Que texto tremendo, de dificuldade nós temos em ignorar as ofensas. Mas o Espírito Santo pode operar isso na nossa vida. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem a origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo a sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. É o texto de Romanos capítulo 15, verso 1 e verso 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por mim e fez por você. Quarto passo: confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga de seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho que está seu amigo. Mateus capítulo 7, verso 5. Nós temos muita facilidade em enxergar o que é maior em nós do que enxergar o que é menor no outro. Que Deus nos ajude. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,18. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. E aqui estamos falando de humildade. Não é verdade, queridos? Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada. Não dá desculpas, nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido
no conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus próprios erros e peça perdão. Quinto passo: invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. A Bíblia diz: a resposta cortês, a resposta branda diminui, afasta a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a melhor maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. A forma como falar é fundamental. Seja brando, seja cortês, seja doce, mesmo no meio de uma situação conflituosa tão difícil. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Deus nos diz: quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16, 21. Paulo, o apóstolo, nos disse: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que os ouvem. Efésios capítulo 4, verso 29. Sexto passo, caminhando aqui para o final: coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Romanos 12, 10 e Filipenses 2, 3. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9, palavras do Senhor Jesus. Sétimo passo: enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo e se resolva tudo de uma vez. Quando focarmos a reconciliação, todo o problema perde a importância e, não raro, se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos
discordar sem ser desagradáveis. Mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Que grande verdade! Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nenhum segundo. Faça uma pausa, agora mesmo, converse com Deus sobre essa pessoa. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Por isso foi que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro capítulo 3, verso 11. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Pensando sobre meu propósito de vida hoje, na 20ª semana, tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. E o inverso é verdade também. Nunca vale a pena guardar uma amargura no coração. Isto pode levá-lo a uma doença grave e a um desequilíbrio emocional profundo. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Veja, isso nem sempre será possível. Haverá casos em que o relacionamento será rompido. Mas não nutra no seu coração nenhuma mágoa, ódio ou ira em relação àquela pessoa. Abençoe aquela pessoa. Ore por ela. A Bíblia manda amar os inimigos. Ora, é um contrassenso. Como amar os inimigos? Amar os inimigos é orar por eles. Não nutrir no coração nenhum ressentimento. Pergunta para meditar hoje: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Vamos orar, queridos? Espírito Santo, o Senhor que é o nosso mestre, o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, traz à nossa memória aquelas pessoas com quem devemos restaurar relacionamento. Mesmo que tenhamos razão, livra-nos do perigo da razão. Nós precisamos e preferimos ser felizes a ter razão. Ajuda-nos em nome de Jesus. Foi um prazer estar com você. É sempre um prazer estar com você diante de um assunto tão urgente e delicado. Mas os resultados serão maravilhosos na sua vida. Semana que vem estaremos juntos. E por favor, não se esqueça jamais: o Pai ama você e eu também.